Como eu falei anteriormente, nós temos as constantes, que são valores particulares com significados específicos. A gente viu o que quer dizer o white, o low. O output a gente já usou no exemplo, que é determinar como saída. Nós temos um booleano também, que esse é um tipo booleano, que é o true e false. Tá? E como que eu sei qual é o valor que eu devo utilizar? Esses dois aqui, esses quatro, né, nós vamos utilizar muito, que é o nível alto, height, e o nível baixo, low. Porque isso aqui vai representar qual que é o estado que a gente quer deixar o pino, se quer deixar ele em 5 volts ou 0 volts. E também os modos input e output, que é sempre representando, falando o que o nosso pino vai ser, se ele vai ser um pino de entrada ou um pino de saída. Hamilton, eu quero saber o que tem dentro de cada um desses. Voltamos novamente lá na tela de referência. Então, na tela de referência eu tenho aqui os tipos de dados e as constantes. Então, vou colocar no modo inglês. Né? Ele já está... Deixa eu voltar aqui, mostrar o original. Eu quero saber o que tem dentro de output. Né? Eu dei abrindo uma outra aba aqui para manter essa página aberta e vim aqui, Constantes, eu cliquei no output, né? Ele caiu nessa tela. Eu vou mandar traduzir. Então ele fala, constantes são variáveis pré-definidas na linguagem Arduino. Elas são usadas para tornar o programa mais fácil de ler, classificando as constantes em grupos, como os níveis lógicos, os verdadeiros e falsos e as constantes booleanas. No nosso caso, ele está transcrevendo todos os valores das constantes aqui. Então, deixa eu mostrar o original, ele já está falando aqui, definindo um pino como alto ou baixo. Tá? Então, ele vai te explicar tudo. O significado de height, ou referência a um pino, é um pouco diferente dependendo de um pino e definido como entrada ou saída. Quando um pino é configurado como entrada, com P-Mode, que a gente já utilizou, e lido como digital write, o microcontrolador irá exportar alta se a tensão de 3 volts ou mais está presente no pino. Então, na leitura, o que ele está dizendo aqui é que se o valor estiver acima de 3 volts, ele vai entender como nível lógico alto. Tá? Nós vamos ver isso nos nossos exemplos. A ideia aqui é vocês conhecerem essas minúcias da linguagem de programação, para que quando você se esbarre nisso na hora da programação, você entenda onde procurar a solução. Então, essa página de referência no site do Arduino vai ser uma muleta para você. Vai ser aonde você vai tirar todas essas informações de como que funciona determinada função, funciona determinada variável, funciona determinada constante. Tá? Isso, uma das dificuldades das pessoas que não têm esse entendimento é que quando ela pega um código de terceiro, de alguém que já desenvolveu e ela quer modificar, ela não sabe para que funciona o white, não sabe por que o cara utilizou ali o input, por que o programador ele está usando aquela variável e não a variável int. Então, a ideia é que vocês tenham essas informações. Na hora da criação da variável, existem algumas palavras que a gente não pode utilizar, tá? Que são as palavras chamadas palavras reservadas, que são palavras que já são utilizadas pela linguagem. Tá? Eu vou deixar embaixo essa tabela, mas vocês vão ver que quando vocês utilizarem alguma dessas palavras reservadas, o próprio compilador vai dar alguns erros. Tá? Mas aqui você já fica sabendo quais são as palavras que você não pode utilizar como nome de variável. Tá? Essas palavras são palavras já utilizadas no compilador. Agora nós vamos passar por todos os itens daquela referência. Tá? E um dos primeiros itens da referência que existe lá na página do Arduino são os operadores.
nós temos diversos tipos de operadores. Nós temos os operadores aritméticos, tá? Que é o igual, tá? E esses operadores aritméticos, ele vai fazer com que a gente faça cálculos matemáticos, tá? Então, eu tenho aqui o de adição, a de soma, a de subtração, a multiplicação, a divisão e o resto da divisão. Eu tenho os operadores de comparação. Então, o que é um operador de comparação? Se eu quiser testar um valor com o outro, né? Então, vamos dizer, eu quero que quando o meu sensor de temperatura chegue ao valor de 127, ele ligue o aquecedor. Então, eu vou usar um operador de comparação. Eu vou falar assim, o valor, vamos colocar um exemplo aqui, o valor, eu vou colocar aqui em cima, tá? A gente ir fazendo, mas não quer dizer que você vai utilizar isso dentro da... Já vou colocar dentro do loop. Então, se nós vamos ver todos esses operadores, né, essas estruturas de comando. Se o if quer dizer se o valor, vamos dizer que eu já criei lá, VI, valor, LDR, tá? Ou, não, VI valor temp, que é o valor de temperatura, tá? Foi igual, que é uma variável que recebeu uma informação, já foi tratado, nós vamos ver tudo isso, já foi tratado e já está com o valor medido pelo sensor. For igual a 127, faça determinadas coisas, tá? Então, isso daqui é um operador de comparação, tá? Sempre vamos utilizar o igual para comparar um valor com o outro. Nós temos também o diferente de, o menor que, o maior que, o menor ou igual a, ou maior ou igual a. Isso aqui a gente já viu muito na matemática. Então, a gente exporta as mesmas ideias para a programação, tá? Outros operadores que são utilizados são os operadores booleanos, que são operadores que vão fazer cálculos binários para a gente. E o que são esses cálculos? São esses cálculos lógicos. São as expressões e, ou não. Exemplo, este valor é igual e, na verdade aqui, este valor, deixa eu colocar um exemplo. Se eu pegar aqui, eu quero que uma determinada ação seja executada se duas condições forem verdadeiras, né? Então, eu quero que o meu VI valor temp seja igual a 127 e o meu VI valor umidade seja igual a 10. Então, se essa cláusula e essa cláusula ocorrerem, será executado o que está aqui dentro. Se eu colocar, só que aqui é o operador booleano e, então essas duas condições têm que acontecer, tá? Se eu coloco ou, né? Então se uma ou a outra acontecer, execute o comando abaixo. Ou eu posso utilizar também esse formato aqui. Exclamação, o nome da variável igual a 127. Eu estou falando o seguinte, que se não for isso, execute determinadas ações, tá? Esses operadores booleanos nós vamos utilizar muito e no momento oportuno nós vamos fazer essa verificação e esse estudo das noções lógicas, nós chamamos para a eletrônica digital como portas lógicas, tá? Mas aqui é como, na programação, nós adotamos isso como condições lógicas. Nós temos também os operadores de bits, nós não vamos utilizar muito isso, tá? Mas
para que vocês possam entender e ver como funciona, os operadores de bits, eles fazem as mesmas condições lógicas, tá? Porém, bit a bit. Então, cada valor, nós vimos que o tipo byte, ele pode ser representado numa sequência de uns e zeros, tá? Cada 1 e 0 daquele é um bit. Então, eu posso fazer um cálculo exclusivamente em um determinado bit, né? Em um determinado valor daquela cadeia de bits. Então, esses operadores de bits servem para isso. Tá? Outros operadores que nós utilizamos são os operadores compostos, né? O mais, que é um operador de incremento. Nós vamos utilizar muito isso quando nós estivermos passando a estudar as condições, né? As estruturas de condições, porque nós vamos ter que incrementar um valor. Mais significa o valor mais 1. Então, é fazendo uma soma de 1 em um valor já pré-existente. Isso vai ficar muito claro nos exemplos que nós vamos utilizar. Tá? Nós temos também os operadores de decrementar, tá? Que fazem o contrário, em vez de somar 1, ele diminui 1. Nós temos o operador de adição composta, que ele soma e adiciona uma variável. A de subtração composta faz ao contrário, ele diminui o valor e adiciona numa variável esse valor. Isso mesmo acontece com a multiplicação composta e com a divisão composta.